Olá, galera do curso Fraga. Meu nome é Ricardo Gonçalves e ministramos Direito Constitucional. Hoje nós vamos passar uma dica para você acerca dos tribunais. Muito se tem dúvida acerca dos recursos extraordinários e especiais. Então nós vamos fazer aqui um esquema rápido para que você possa verificar as competências originárias e as competências recursais dos tribunais mais cobrados no concurso da OAB, que hoje nós já podemos falar em nível de concurso, tamanha a dificuldade, e nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, de forma bem rápida. Vamos lá. Nós temos os dois tribunais, o STF e o STJ, e temos, para esses dois tribunais, de acordo com a organização judiciária, temos para eles competências originárias e você pode perguntar, mas Ricardo, o que são essas competências originárias? Bom, como nós estamos aqui em dicas, nós podemos dizer de uma maneira bem simples que são aquelas competências em que o processo começa no tribunal. Então, por exemplo, quando nós temos no artigo 102, no inciso 1º, nós vamos ter lá o processo da ação direta de inconstitucionalidade. Vai começar aonde? No Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer que é uma competência originária. Quando eu falo de um crime comum de um governador de estado, eu vou ter o quê? Uma competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Então essas são as competências chamadas originárias. Lógico, temos outras várias competências, mas o nosso tempo não permite discorrer agora sobre as competências originárias. Mas hoje eu quero te deixar aqui uma dica importantíssima para que você faça uma diferenciação sobre os recursos ordinários, extraordinários e especial. Vamos lá. Todos os dois tribunais também são tribunais que nós podemos chamar de tribunais recursais. Eles vão ter competências recursais. E aí você vai, caramba, como que eu vou fazer essa diferenciação? Simples. Os recursos aqui, que nós vamos colocar aqui, ó, recurso ordinário. E aqui também no STJ eu tenho um recurso ordinário. Tá, Ricardo, mas aí como é que eu vou diferenciar um do outro? Simples. Aqui no STF, eu tenho apenas duas possibilidades de recurso ordinário. Eu tenho o julgamento do crime político. Perceba que nós estamos falando em recurso, ou seja, eu não começo o processo aqui. O processo começa em instâncias inferiores e aqui vai chegar em grau de recurso. E eu tenho aqui uma outra situação. São os remédios constitucionais, à exceção da ação popular, ou seja, nós temos o mandado de segurança, o habeas data, o habeas corpus e o mandado de injunção, que nós colocamos aqui em siglas só para poder facilitar aqui o espaço. Então nós vamos ter esses 4 remédios constitucionais. Quando houver uma decisão denegatória de um tribunal superior. Espera aí, Ricardo. É só isso? É só isso. Se for um crime político, eu chego em recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. Se for um remédio constitucional, à exceção da ação popular, negado por um tribunal superior, eu posso chegar em recurso ordinário no STF. Se não for um dos dois, está do outro lado. Facilidade. Eu mato por aqui. Aqui nós temos 3 alíneas. Não vamos falar agora, senão você vai se confundir. Então, na hora, raciocinou. É crime político, é remédio constitucional negado por um tribunal superior, está aqui no Supremo Tribunal Federal em recurso ordinário. Se não é isso, vai estar aqui do outro lado. Então, recurso ordinário, olha só, tranquilo, você já matou aqui, ó. Então, já matei aqui o meu recurso ordinário dos 2 tribunais. Se você for fazer uma diferenciação dos outros tribunais, competências eleitorais, trabalhistas, são bem mais tranquilas de você identificar do que as diferenciações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Mas aqui já te dá uma facilidade
tranquilo, fica bem mais fácil de você identificar aqui. Só um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um habeas corpus negado pelo TST. Um exemplo. Um habeas corpus negado pelo TST, ou seja, um tribunal superior. Opa! Tribunal Superior negando um habeas corpus. Posso chegar em recurso ordinário no STF. Ok? Então já matamos isso aqui. Não vou falar os daqui para a gente não confundir. Agora vamos para outra dica rapidamente. Nós temos aqui, ó, o recurso extraordinário, que foi peça processual do antepenúltimo exame, se eu não me engano, de constitucional. Que nós podemos falar que nossos alunos aqui gabaritaram o recurso extraordinário. E eu tenho aqui o recurso especial. Ora, para você entender esses dois aqui, tranquilo. Primeiro eu tenho que entender a natureza dos tribunais. A natureza do STF no Brasil é constitucional. Então, o STF ele tem uma natureza constitucional. Aqui eu vou ter os recursos que vão fazer alusão com normas que estão destoando da Constituição, que estão indo de encontro à Constituição. Já a natureza do STJ, ela tem uma natureza diferente do STF. Aqui eu tenho uma uniformização da lei federal. Então, enquanto aqui eu falo de Constituição, aqui eu falo de lei federal. Então, se uma norma se choca com a Constituição, é quase certo de estar aqui. Se eu falo de uma norma se chocando com a lei federal, eu já posso olhar para o recurso especial. Então, só por esse primeiro entendimento, a gente já mata aí pelo menos 90% desses recursos extraordinário e especial. Sendo que, em algumas situações, o examinador ainda dá um molezinho para a gente, porque ele já fala já de recurso extraordinário, e aí eu já sei que é do STF. E quando ele fala de recurso especial, eu já sei que é do STJ. Aí você pode estar falando, mas ele não vai dar essa chance. Procura a prova objetiva, a última prova objetiva agora, e você vai ver uma questão baseada nisso aqui que eu estou acabando de te falar. Teve uma questão exatamente sobre competência de recurso especial e recurso extraordinário agora no último exame. Agora, só para a gente finalizar essa dica, para você ficar aí safo nesse recurso extraordinário, recurso especial dos tribunais, olha só. Se nós observarmos a palavra Constituição, você vai estar aqui no recurso extraordinário. Se nós observarmos a palavra, aqui ó, Lei Federal, você vai estar aqui no recurso especial. Ainda mais, você pode usar outra expressão, como nós falamos, inconstitucionalidade. Como nós falamos, o STF, ele é um tribunal que visa esse controle da constitucionalidade, ainda que não exclusivamente, né? Mas ele é um tribunal que visa o controle da constitucionalidade. Então você vai ver aqui as palavras Constituição ou inconstitucionalidade. E aqui você vai ver aqui uma contrariedade com a lei federal. Só que eu tenho que, para você, mais 30 segundos, é o seguinte, a emenda 45 deu uma quebrada no nosso exemplo, porque aqui nós temos 4 alíneas, e se nós chegarmos aqui no inciso, aqui no artigo 102, né, justamente no inciso 3º que fala do recurso extraordinário, nós temos a linha D, que pega uma parte de um inciso daqui e joga para cá. E é a única exceção que você vai ver no recurso extraordinário, quando ele diz assim, ó, lei federal, vamos colocar assim de forma simples, versus em choque com uma lei local. Porque a emenda 45, ela pega justamente a expressão que falava lei federal versus lei ou ato de governo local, que estava aqui, e pega a expressão lei local e joga para cá. Então, essa mesma lei federal versus ato de governo local vai estar aqui do lado. Para não confundir, a única exceção quando você não vê as palavras Constituição
ou inconstitucionalidade no recurso extraordinário é quando você tem uma lei federal se chocando com uma lei local. E aí quem analisa a competência é o Supremo Tribunal Federal. Galera, tenho certeza que essas dicas aí vão ajudar vocês e muito.